Olá, senhoras, olá, senhores, sauda a todos com a paz de Cristo. Tudo bem? Muito obrigado. Você aqui curtindo e também compartilhando, sempre se inscrevendo nesse canal. Começou a aumentar os inscritos, hein? Você começou a se inscrever, graças a Deus. O YouTube me chamou a atenção. Ah, doutor Marcelo, seu canal tá, ó. O povo não está se inscrevendo. O povo esquece. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Moraes, então, decidiu. Ele decide também sábado, domingo, feriado, pessoal. É um negócio de louco, né? Quando tem que decidir alguma coisa que a gente fica esperando, fica meses. Tem decisões que saem no final de semana. Interessante. Vamos lá, nós vamos falar do Tenente Coronel Cid e também do seu pai, né? Que é Cid lá também, né? É Lousada Lorena, General Lorena Cid, né, pessoal? Então o Moraes. Eu pensei, pessoal, que o Moraes. Eu até me surpreendi. Eu pensei que o Moraes ele não ia mexer com a alta cúpula do Exército Brasileiro. Porque diz que quem é o comandante do Exército é amigo dele, ele que indicou. Né? Parece que foi isso. Tá. Aliás, que não deixa de ser o comandante do Exército, né? Porque ele indicou o Múcio, né? Que é o ministro da Defesa. O comandante do Exército é comandado pelo. Aliás, ele indicou o acima do comandante do Exército, né? Que é o ministro da Defesa. Porque, pessoal, existe ali um outro ministro no meio. Tem, o comandante do Exército brasileiro, ele não, entre aspas, ele não responde diretamente ao governo federal. Tem ali um ministro no meio, que é o ministro da Defesa, né? Então, o comandante do Exército, o ministro da Defesa e governo federal. Claro que é o governo que manda, é óbvio, né? Mas tem ali um ministro nesse meio aí. Então, o Moraes indicou não o chefe do Exército diretamente, mas ele indicou alguém que manda no chefe. Olha, você entendeu, né? O tamanho do problema, né? E aí agora o Moraes decide uma decisão aqui que envolve família, situação complicada, né? Sobre o pai do Cid. Nós vamos falar agora, hein, pessoal? Vamos lá. O general Mauro Lorena Cid. O nome dele também é Mauro. Mauro Lorena Cid. Perdeu, pessoal, veja bem, perdeu a autorização para visitar o seu filho, Tenente Coronel Mauro Cid, na prisão. Moraes, pessoal, proibiu o pai de visitar o filho na prisão. A decisão de cancelar a autorização foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, depois que os dois, pai e filho, passaram a ser investigados pelo mesmo crime. Tem aquela coisa, pessoal, que um investigado não pode falar para o outro. Isso está acontecendo, por exemplo, no pessoal que está saindo aí do 8 de janeiro. Os presos aí que estão saindo de tornozeleira. Foi até citado. Por que, que não alugam um ônibus, por exemplo, né? Porque tem aquele negócio de ficar comprando passagem. É justamente por isso. Eles não podem ter contato entre si. Então, é até risonho isso, mas é verdade. Um tem que ir no ônibus, outro tem que ir no outro. É verdade, eles não podem ligar um para o outro, não podem se encontrar. Veja, se este que está, entre aspas, solto com tornozeleira, o outro com tornozeleira, se a polícia identificar e sabe que é monitorado, se os dois estão próximos ali, ó, juntos, provavelmente estes dois irão voltar para a cadeia. Sabe por quê? Eles não podem se encontrar, beleza? Então, o Moraes fez a mesma coisa aqui com o pai e o filho. O ministro proibiu ainda o filho general, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, de comunicar-se, olha aí, ó, que eu acabei de falar, ó, com os demais investigados no caso da venda e compra nos Estados Unidos dessas tal das joias aí, né, pessoal? Que nós já falamos sobre essas joias. O que que o Moraes ele espera com isso?
O Moraes espera com isso um desgaste ali entre a família, aumentar a saudade entre eles, né, pessoal, ali, porque o filho fica com saudade do pai e vice-versa. Aí, por exemplo, se porventura aparecer alguma coisa da esposa do Cid, por exemplo, em alguma mensagem e tal, ele proíbe também a esposa de ver. E aí, neste caso, pessoal, somente o advogado é que vai ter acesso ao Cid. Mas, doutor, vai ficar isso para toda a vida? Se o Cid for condenado a 20 anos de cadeia, a esposa, nessa comparação que eu fiz, o pai já está. Não vão ver o filho, o marido? Calma, calma. A coisa não é bem assim também. Veja, o tenente-coronel Cid, ele está sendo investigado, ok? Investigado. Não existe uma sentença condenatória contra ele ainda, nem contra o pai. São investigações. Beleza? Tá. Então, porventura, logo para frente, se o Moraes entender que ele deve ser condenado, por exemplo, condena o Cid, sei lá, 10 anos de cadeia. Estou falando aqui um exemplo, viu, pessoal? 10 anos de cadeia, o Cid. Após a condenação do Cid, o pai, ele poderá, né? Ele poderá. E o pai também, né? O pai ser absolvido ou não. Porque se o Cid for condenado, por exemplo, e o pai ainda não, também não pode se ver. Agora, o pai absolvido, ou o Cid, ou os dois e tal, tal, aí, ou, por exemplo, condena Cid, condena pai e filho, beleza, os dois já estão condenados, aí sim, eles poderão voltar a conversar no presídio sem problema nenhum, por quê? Porque o juiz entende que essa ligação entre eles, podem ali, os dois ali, eles formularem algum tipo de combinado. Deu para você entender? Então, neste caso, o que que faz? Eu vou te contar um segredo agora que você talvez não sabe. Separa eles, né? Somente aí depois de tudo resolvido é que o pai irá voltar. E isso vai enxugando, né, pessoal? O cara vai ficando preso, família, pai, pelo que eu vi, ele é muito ligado ao pai, e o cara vai ficando, se já tinha uma certa depressão ali, acaba aumentando ainda, né, pessoal? Não é fácil não, pessoal. Você preso sem a família, saudade das filhas, né, do filho, da esposa. Complicado, né? Você vê aquelas piadas assim, me prende para mim me livrar da minha esposa, né? Aquilo é tudo piada, né, pessoal? Ninguém quer ser preso. Pessoal, falar nisso de separar, a polícia usa uma técnica, né? E o juiz também, muito interessante sobre isso. Eles pegam, por exemplo, tem 3, 4 investigados. Veja, investigado. E aí, eles separam eles. Vocês já viram falar em depoimento separado? Até mesmo para o presídio, buscar e levar, são viaturas diferentes. Porque se colocar os dois juntos, ou ambos, 3, 4, eu estou falando no modo geral. Pode ser que eles combinem alguma coisa, né? E aí vão responder tudo igual. O que a polícia faz? Ela coloca o cara em uma sala, o outro em outra sala, e o outro em outra sala. E aí a polícia chega para um e fala bem assim: ah, então foi você, né? Aí o cara fala: eu? Eu o quê? Foi você. Foi você mesmo. Não, eu não. O quê? E a polícia sem saber de nada, hein? A polícia tá jogando. Aí fala o nome da, sei lá, o vulgo lá, periquito lá. O periquito, ele entregou você agora. Ele falou que foi você que puxou o gatilho. Não, foi eu não. Foi. Você tá ferrado. O periquito falou que você que é dono daquele material lá. Não. Aí, pessoal, com raiva do periquito, mas o periquito não falou nada.
periquito não piou. Deu para você entender a estratégia? Mas eles jogam um contra o outro. Aí este entrega o outro. Não, foi eu não, foi fulano. Beleza. Aí chega para o periquito e fala bem assim: ah, periquito, foi você, né? Foi você. Ah, o pé de pato lá falou que foi você. O pé de pato falou que foi você que puxou o gatilho e você tá ferrado. E aí começa um entregando o outro, um entrega o outro, né, pessoal? E aí até chegar na suposta verdade. Fizeram isso. Fizeram isso com Anderson Torres. Você acha que não fizeram, mas fizeram. Fizeram isso com Anderson Torres, fizeram isso com Silvinei, ex-chefe da Polícia Rodoviária. Com certeza fizeram isso. Fizeram isso com Daniel Silveira. Né? Só, pessoal, que quem é macaco novo, como se diz, entrega. Né? Eles, o Anderson Torres é policial federal, ele já sabe dessa técnica. O Silvinei é policial, não, essa técnica não cabe. Né? Agora, você vai fazer isso para um camarada que não tem experiência nenhuma, a polícia engana ele. Então tentaram todas essas técnicas, não deu certo. Nenhum, chegou e falou assim, o Bolsonaro que me mandou. Não, ninguém falou nada, pessoal. É por isso que eu digo aqui, as pessoas se confundem, acham assim, que o senhor está defendendo. Não, eu pergunto, qual o documento que tem hoje? Né? Qual o documento que liga o Bolsonaro direto? Mas foi o ajudante. Pessoal, terceira pessoa. Eu estou falando, a pessoa. A assinatura do Bolsonaro estava naquele Rolex? Não. Estava no CID, do advogado que apareceu lá do nada. Eu estou falando, pessoal, direto do ex-presidente. Pegaram o celular de todo mundo. Existe um áudio ligando o Bolsonaro ao Silvinei para ele parar ônibus? Não. Não. Existe ali um áudio do Bolsonaro enviando para o CID para ele vender ou, sei lá, o relógio? Também não. É isso que eu estou falando. Agora, se tiver alguma coisa... Por exemplo, te dar um exemplo aqui. O hack. O hack, ele entregou os recibos lá de transferência da assessora da Zambelli para ele. Veja. E aí eu vi as pessoas falando, olha ali e tal. Veja, recibo de transferência. Mas doutor, tem que ligar uma coisa com outra. Já é um índice. É isso que eu estou falando. Já tem um índice. Não quer dizer que aquele dinheiro é para pagar para invadir urna. Deu para você... O direito brasileiro não trabalha assim. Teve a reunião com o Carlos Zambelli? Teve. Teve ali o depósito? Sim. Tem que ir ligando, mas o depósito não foi a Carla, foi a assessora, que falou que comprou o uísque dele. Né? Tem que ver, tem que analisar tudo, pessoal. Não pode simplesmente falar. Porque, de repente, o outro de lá está armando também. Então, você tem que saber de tudo, pessoal. Tudo. Ao mesmo tempo, você tem que ir ligando. Eu não posso dizer, vamos lá. A assessora da Zambelli fez um depósito para o hack, então já tem que prender ela e perder o mandato. Não, não é assim, pessoal. Não é assim. E se isso for um erro? Tem uma história que eu gostaria que vocês lessem. Vocês procuram no Google daqui a pouco. Eu gostaria muito que vocês lessem isso. 1974, por ali. Irmãos Naves. Não é Neves, não. É Irmãos Naves. Coloca aí. História de Irmãos Naves. Que vocês vão ver o que eu estou falando. Na época da ditadura. Irmãos Naves. Os dois irmãos, pessoal, foram colocados de cabeça para baixo, amarrados em árvores, passavam mel nele, de cabeça para baixo, para os insetos ferroarem,
seus dentes eram arrancados com alicate, foram condenados, um morreu na prisão, o outro, que já estava bem velhinho, no dia do julgamento dele, já estava velhinho na prisão, no dia do julgamento, a pessoa que eles foram, estava sendo acusado de ter matado, o próprio apareceu no júri. Já pensou? Já pensou? Que cena? Já pensou que cena? Que erro jurídico? Já pensou? O irmão morto, já na prisão, o outro velhinho ali, preso. E aí, o cara que estava sendo, né, dito como morto, apareceu do nada. Não, eu fugi. Irmãos Naves, uma história fantástica. São 3 páginas, vale a pena. É isso que eu estou dizendo, pessoal. A internet, ela condena as pessoas do nada. É preciso ter um pouco de cautela. Não importa do outro lado quem esteja, se é Lula, se é Bolsonaro, se é não sei o que. Eu não estou aqui falando de política, eu estou falando jurídico. Quando a revista Veja falou aquilo, eu fui o primeiro a dizer para você. Você sabe. Eu fui o primeiro a te alertar. Eu li a matéria e falei: opa, peraí. Tem erro aqui, essa revista será processada. Coloca o ok aí se você ouviu. Essa revista será processada. E aí, pessoal, a Globo pegou essa história mal contada e falou também, a outra falou também, a outra falou também, a outra falou também. Não é assim, pessoal. O jornalismo sério não é assim. E aí todo mundo desmentindo. Pessoal, uma história mal contada que chega mais mal contada ainda e mais mal contada ainda. Fiz uma palestra há pouco, chamei alguém da plateia, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Chamei alguém da plateia e fui no ouvido dele e falei bem assim: olha, uma cobra de 2 cabeças, você vai rir que acha que é brincadeira, mas preste atenção. Uma cobra de 2 cabeças mordeu o cavalo, o nome do cavalo era não sei o quê, e papapá, contei uma historinha para ele. Ele achou que aquilo era bobeira. Aí eu falei: chama agora alguém aí e conta a mesma história. Preste atenção, pessoal. Isso é matéria de vida. Aí ele contou a história para outro. E aí eu pedi que esse outro chamasse outro da plateia e contasse essa mesma história. E fiz isso por 5 vezes. Quando chegou no último, eu falei bem assim: agora eu quero que você conte a história em voz alta para todo mundo. Pessoal, no final, a cobra que tinha 2 cabeças, a historinha, ela tinha uma cabeça, o nome do cavalo foi mudado, já não era cavalo, era uma égua no final. Quer dizer, toda a história foi mudada. O que eu quero dizer com isso? O fuxiqueiro, ele ouve, e para ele ganhar ênfase na sua fala, ele aumenta. Era um tiro, ele aumenta para 10. Fulano saiu machucado, já falou que saiu no caixão. Não é assim que acontece? Isso aconteceu, pessoal, com a revista Veja, com a Globo, não sei se a Record também fez, eu não recordo. Alguém falou, mas eu não vi, eu vi a Globo. E isso aconteceu exatamente. O advogado falou assim: olha, a joia lá, o relógio. Aí colocaram o S, as joias, não sei o quê, papapá. Epa. O Cid falará. E se ele mudar de ideia? E se ele não falar nada? Eu não quero falar. E aí? E aí? Vai passar vergonha? Então, pessoal, a gente não pode aqui. Vocês, alguns de vocês, me cobram isso. Doutor, você tem que falar aquilo, sim, quando tiver prova. Enquanto eu não tiver prova, meu amigo, eu vou falar: olha, estão falando, não provo nada. E assim eu vou continuar o meu trabalho aqui com honestidade, respeito a vocês. Porque se a partir do momento que eu fazer isso aqui, um faz de conta, que vai acontecer, não aconteceu, eu falar que aconteceu, eu tenho que provar. Sou advogado, pessoal, eu tenho responsabilidade. Então, este canal é um dos poucos que você assiste, que muitas vezes você fica chateado, muitas vezes aqui você ouve aquilo que você não queria ouvir. Mas eu quero te dizer que na vida também é assim.
E você deixa de viver? Ah, eu deixei de seguir o doutor Marcelo porque eu ouvi lá uma coisa que eu não... É, e na vida? Quando você ouve alguma coisa, você deixa de viver? Não. Na vida é assim. Muitas vezes a gente tem que ouvir aquilo para poder aprender. Aprender. O momento que nós estamos vivendo, pessoal, é um momento difícil para todo mundo. Inclusive eu que estou aqui, que sou comunicador seu. É muito difícil. E graças a Deus que tem eu aqui como advogado orientando. Tenho certeza que muitas pessoas aprenderam aqui comigo. Porque o que você escreve hoje na sua rede, o que você escreveu o ano passado, você não pode escrever hoje. É isso. E muitas pessoas não se desligaram ainda dessa transição de governo. Bolsonaro falou ontem ao vivo: ninguém foi censurado no meu governo. Lembra disso que ele falou? Tá aí, tá gravado aí. E as pessoas não se desligaram disso, ok? O momento é outro. E as pessoas, elas querem... eu não estou falando, pessoal, se é certo, se é errado. Isso aqui é problema seu. Eu estou falando o seguinte: tem que ver que mudaram as coisas. E tem algumas pessoas que querem continuar fazendo e as consequências vêm. Aí depois fala, mas mudou, mudou. Quando você vai poder voltar de novo? Quando talvez a direita aí vai voltar, não sei se é agora, depois, não sei quanto tempo também que vai voltar, não faço ideia. O futuro a Deus pertence. Lembra? Lembra o Cid? O futuro. Lembra que eu falei aquela palavrinha? Futuro. Falará futuro. Olha aí, mudou tudo. Então, meus amigos, você tem que entender, eu tenho que entender, todo mundo. E eu vejo muitos ainda que estão ainda de 2018 a 2022, escrevendo, né, não sei o quê, aí depois fala, eu sou vítima. Não é que você é vítima, é que você ainda, muitas pessoas não entenderam o que nós estamos vivendo neste país. E que eu nem posso falar, porque daqui a pouco a polícia vai lá, derruba minha porta, arranca minha OAB, o canal tira do ar e me deixa eu esquecido. É assim que nós estamos vivendo, tá bom? Então é isso aí, você que está chegando. Pai proibido de ver o filho, Tenente Coronel Cid, seu pai. Pessoal, situação complicada. Forte abraço, fica com Deus.